Hoje eu vou trazer uma decisão aqui para vocês do TRT da Quarta Região, através de uma notícia publicada no dia 16/12 de 2024, e o título é o seguinte: gerente de loja que figurava como sócia em contrato social obtém reconhecimento de vínculo de emprego. Vamos aqui para o resumo do caso. Gerente de loja que figurava como sócia com participação de 3% do capital foi reconhecida como empregada. Nunca houve integralização do capital, participação na empresa ou recebimento de valores a títulos de lucro, configurando-se fraude trabalhista, artigo 9º da CLT. A trabalhadora recebeu indenização por danos morais em razão do inadimplemento das verbas rescisórias. Vamos aqui para o conteúdo da notícia. Uma gerente de loja que passou a figurar como sócia da empresa obteve o reconhecimento do vínculo de emprego. A decisão da sexta turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, que é do Rio Grande do Sul, confirmou no aspecto a sentença do juiz Diogo Guerra, da Primeira Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul. Devem ser pagos aviso prévio, multa de 40% sobre o FGTS e indenização por danos morais à trabalhadora. O valor da condenação é de R$ 10.000, relativos ao período de junho de 2018 a dezembro de 2020. Durante 16 anos, a mulher atuou como vendedora e gerente da empresa de propriedade de dois irmãos, com o devido registro em CTPS. Posteriormente, a sociedade foi dissolvida e ela foi despedida sem justa causa. Meses depois, foi incluída na nova sociedade como sócia, com capital de 3%. A característica da relação de emprego, a subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade seguiram presentes. As tarefas desempenhadas foram as mesmas por mais de 2 anos e meio, quando ela foi despedida sem justa causa. Agora eu queria entender como que eles, seus irmãos, fizeram essa lambança toda. Porque como é que você despede uma pessoa sem justa causa? Você não tem que despedir. Se ela é sócia, tem que fazer o quê? A retirada do sócio. Não houve, segundo a prova, atividades que comprovassem a atuação como sócia. Entre 2004 e 2020, houve 3 contratos, todos caracterizados por relações de emprego. Abre aspas. As declarações do reclamado deixam evidente que a reclamante apenas constava formalmente na qualidade de sócia da empresa. Ela nunca integralizou o capital, jamais participou da empresa e tampouco recebeu quaisquer valores a título de lucro, apenas recebendo seu salário, afirmou o juiz Diogo. As partes recorreram ao tribunal em relação a diferentes matérias. No segundo grau, a trabalhadora obteve o direito à indenização por danos morais, em razão do descumprimento das obrigações rescisórias. Relatora do acordo, a desembargadora Beatriz Henke, considerou que, mesmo com as medidas de reparação patrimonial, o não pagamento das verbas rescisórias atinge os direitos da personalidade. Abre aspas. Apesar de lícito o poder de resilição do contrato, o sistema jurídico regulamenta esse direito com o escopo de amenizar os impactos na vida do trabalhador, e uma das formas eleitas pelo legislador foi o adimplemento das verbas rescisórias. Com isso, o não cumprimento da norma é, além de conduta ilícita, desprezo ao ser humano, coisificando-o como coisa. O abalo psíquico sofrido pela impossibilidade de honrar compromissos alimentícios, seus e da família, como moradia, por exemplo, é presumível. O prejuízo ultrapassa, portanto, o patrimônio atingido ou âmago do ser humano, fecha aspas, concluiu a magistrada. O que acontece? Existem algumas jurisprudências em sentido contrário, dizendo que o inadimplemento das verbas rescisórias não gera dano moral. Também participaram do julgamento os desembargadores Maria Cristina Scan Ferreira, Fernando Luiz de Moura Cassal, comerciante apresentou recurso ao TST, tá sob julgamento. E aqui, gente, é o seguinte, o que eu tenho para dizer para vocês? Configuração da relação de emprego, ficou bem claro. Subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade. Então, tem que ter esses requisitos para que se comprove a relação de emprego, ou seja, o vínculo empregatício. Nesse caso aqui, a sócia, entre aspas, ela não integralizou o capital e ela recebia salário. E na verdade não deveria ser salário, deveria ser lucro ou prolabore, que é o que diferencia os sócios. Ainda que ela não tivesse poder de gestão, por mais que ela não fosse administradora da empresa, caso ela exercesse poderes de gerência ou de ingerência sobre a empresa, a probabilidade dela ter reconhecido o vínculo era menor. Então, tá aí, foi uma fraude.
Não vou dizer que foi uma pejotização, mas se assemelha, entre aspas, tá bom? Não me interpretem mal, porque a pejotização é quando você pega uma pessoa física, pede para que ela abra uma empresa para prestar serviço para o empregador antigo dela. Isso eu vi muito para uma empresa que eu prestei serviços, e eles tinham essa cultura dentro da empresa. Eles pegavam um funcionário e falavam para ele: olha, você vai abrir uma empresa, tá bom? Pode ser uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa jurídica. Na época tinha um MEI, né? MEI não, perdão. Empresa de um sócio só. Eles abriam uma empresa no nome deles. Então, por exemplo, eu abria lá Humberto de Moraes Júnior, ME, microempresário, um empresário individual. Tá? Lembrei, empresário individual. E o que que acontecia? Eu começava a prestar serviço para essa empresa. Então, vamos supor, não é o caso, mas vamos colocar uma empresa de tecnologia. Eu era gerente de TI e eu ia e abria uma empresa, tá? De assessoria, de assessoramento, enfim. Começava a prestar serviço para essa empresa de informática ou uma empresa de transporte, uma empresa de empreiteira, seja lá o que for. Eu prestava serviço para essa empresa. Só que as notas fiscais, elas eram emitidas em ordem numérica e sempre para a mesma empresa. Comprovou o vínculo? É bem capaz de comprovar o vínculo. Esse daí é o efeito que a gente chama que é a pejotização. Nesse caso, eu não diria que foi pejotização, porque haviam outros sócios na empresa. A questão é que essa sócia, ela não era de fato sócia. Ela era uma sócia de direito no papel, mas de fato ela não era. E o direito do trabalho, ele protege essas relações. Com tudo aquilo que não estiver de acordo com a legislação e ficar comprovado o vínculo empregatício, a pessoa tem direito, ainda que no contrato esteja falando que essa pessoa não exerce, não tem vínculo, ela é autônoma, mas se a pessoa bate cartão, se ela cumpre ordens, e ela tem desconto do salário, a pessoa ela não pode ser sócia, no caso aqui. Eu estou dizendo que ela teve descontos no salário, mas ela recebia salário. Foi provado que ela recebia salário. E ela não exercia nenhum poder de mando dentro da empresa. Então, foi constatado e comprovado o vínculo empregatício. Certo? Então, queria passar essa notícia para vocês, que eu acho interessante. Se precisarem de jurisprudência, tá aqui, ó. Vou deixar aqui o número do processo. Ah, não tem o número, gente. Nesse caso aqui não tem. Não deixaram o número. Ah, o TRT da quarta região realmente eles não deixam o número de processos. Bom, mas tá aqui, tá bom? Gerente de loja que figurava como sócio em contrato social obteve o seu reconhecimento de vínculo de emprego. Perfeito? Forte abraço.